Olá! Hoje vamos dar início à nossa segunda videoaula, certo? Onde nós vamos estar falando sobre um ponto bem importante, que são as tendências pedagógicas da educação física. E aí, o que seriam as tendências pedagógicas da educação física? As tendências, elas foram períodos onde ocorreram alguns fatos que foram de fundamental importância para a história e desenvolvimento da educação física, para que elas chegassem a ser o que ela é hoje, certo? Nós tivemos 5 tendências de fundamental importância, onde a primeira delas é a tendência higienista, tá? Ela aconteceu até o ano de 1930. O que seria aí esse período? Nesse período, a tendência higienista, predominava a medicina, tá? A medicina, ela estava presente nas escolas e eles tinham como objetivo principal higienizar essas pessoas, cuidar da saúde dessas pessoas. Nesse período, os médicos eram os professores de educação física. Os médicos visitavam as escolas e ensinavam os alunos a lavar as mãos devidamente, a como escovar os dentes, né? Então eles tinham que tomar banho, tinham que ter toda uma higiene corporal, e isso era feito por meio das aulas de educação física. Depois nós tivemos a segunda tendência, que foi a militarista. Ela aconteceu de 1930 até 1945. Já no período militar, essa tendência foi no qual a educação física queria deixar os jovens fortes e capazes o suficiente, para combater aí a guerra, para poder lutar na guerra, porque nós estávamos vivendo aí no período militar, tá certo? Então a educação física, ela era bastante rígida nessa época, E quem eram os professores? Eram os militares, tá? E nesse período acontecia uma exclusão total, ou seja, quem tinha deficiência não podia aí participar das aulas, de educação física. Apenas as pessoas que eram consideradas saudáveis poderiam participar das aulas de educação física. Depois nós tivemos aí o período da pedagogicista, tá? Nesse período, ele aconteceu de 1945 a 1964, aonde surgiram aí os pedagogos, eram eles quem davam as aulas de educação física, e nesse período aí, com os pedagogos, foi que começou a acontecer uma inclusão social nas aulas de educação física, e começou também a ter uma boa relação entre o professor e aluno, tá? Foi nesse período aí, onde os pedagogos começaram a dar as aulas de educação física, onde na verdade eram mais uma recreação. Já na quarta tendência, que é a esportivista ou a competitivista, ela aconteceu de 1964 a 1985, e aí nesse período focava então formar atletas, tá? As pessoas, elas viviam fisurados na Copa do Mundo, existia aquela questão de pão e circo, Então a educação física, ela passou a ser valorizada nas escolas por meio do esporte, o esporte era prioridade. E quem eram os professores de educação física nessa época? Ex-atletas. Ex-atletas eram os professores aí de educação física, e volta a ser então algo exclusivo, As pessoas com deficiência, elas já não podiam mais participar nesse período da educação física, tá certo? O quinto e último período, a tendência popular, que é a atual, a qual nós vivemos, ela começou em 1985 e vai até a atualidade, Então é a educação física que nós temos hoje, onde o aluno tem voz, onde o professor também tem voz, os dois mantêm uma relação agradável, um aprende com o outro, certo? E também, a questão da inclusão social, tá? E passa a ser aí oficializado o professor de educação física. Então, nessas aulas, atualmente, as aulas de educação física, elas são ministradas por um profissional formado em educação física, tá? Todas essas tendências foram de fundamental importância para que a gente pudesse ser o que a gente é hoje, para que a educação física possa ser o que ela é hoje, tá certo? Então, era isso que eu queria falar para vocês. São pontos importantes que fazem parte da história de educação física. Espero que vocês tenham gostado e bons estudos.